convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, glória a Deus, em Lucas capítulo 19. Hoje nós vamos falar justamente sobre Zaqueu, o primeiro estudo do trilho discipulador. E nós pretendemos falar em cada quinta-feira desse estudo, dos temas ali do trilho, para a gente fixar bem sobre o discipulado. Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao 10. E o tema da mensagem é Zaqueu. Hoje houve salvação na sua casa. Lucas 19, do versículo 1 ao 10. Amém? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, porque por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou daquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos que o viram isso murmuraram, dizendo que ele se hospedara na casa de um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou, disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Irmão, Zaqueu, como o texto aqui mesmo disse, ele morava e trabalhava em Jericó, né? Um lugar importante de rotas comerciais que passavam naquela região. Zaqueu, como o texto aqui mesmo diz, no primeiro versículo e no segundo, ele era chefe, ele era patrão. Então ele tinha empregados, ele tinha pessoas que ele comandava. Então Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Indica que ele era um subcontratante. Ele tinha pessoas para trabalhar para ele como coletores de impostos. E Zaqueu tinha sob sua supervisão alguns coletores responsáveis por arrecadar impostos naquele tempo, né? Impostos para o governo romano. Irmãos, isso significa que Zaqueu, ele era um homem importante, que Zaqueu, ele era uma pessoa proeminente na sua região, uma pessoa reconhecida, um homem do dinheiro, rico. Mas no versículo 3, fala que procurava ver, Zaqueu, ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Ele estava desejoso, Zaqueu estava com vontade de ver Jesus, de encontrar o Senhor Jesus. E quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando naquela cidade, o que ele faz? Ele procurou ver Jesus a qualquer custo. E o texto fala que ele era um homem rico. Ele não usou sua influência para tentar manipular as pessoas ali, ou pagar uma propina, ou te pago, deixa eu ver Jesus, tá, eu sou pequeno. Não. Ele arrumou os recursos que tinha, natural, sem usar o seu status, sem usar a sua posição. O problema de Zaqueu era um obstáculo na sua vida. Irmãos, existem pessoas que procuram querer saber quem é Jesus, mas existem obstáculos que precisam vencer, obstáculos que impedem de ter um encontro com Jesus. E no texto que nós lemos, nós encontramos alguns obstáculos na vida de Zaqueu. Eu destaco aqui primeiramente a sua estatura. Imagina, meus irmãos, a multidão, Zaqueu baixo, e ele querendo ver Jesus,
e não dava porque todo mundo estava em volta de Jesus, que como nós vimos domingo passado, além dos discípulos que sempre estavam com Jesus, né, os discípulos estavam sempre em volta de Jesus, aprendendo com o mestre, tinha a multidão ia embora, mas os discípulos sempre ficavam com Jesus. Então era muita gente, e para Zaqueu era difícil. A única coisa que Zaqueu poderia conseguir naquele tempo era só ouvir a voz de Jesus falando em meio à multidão, porque ele também fazia parte de uma multidão, só que tinha um problema, estatura, pequeno. Outro obstáculo que nós podemos destacar em Zaqueu é a posição social dele. Ele era um homem rico, chefe, patrão, e ele, querendo ver Jesus, ele abandona esse obstáculo. Ele começa a subir na árvore, mas aqui fala em sicômoro. O versículo fala, no versículo 4, então correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Né? Eu andei pesquisando sobre essa palavra, essa planta sicômoro. Eu acho que lá na casa da irmã Márcia não tem, e nem na casa da irmã Antônia, que é as casas mais floridas que tem aqui na igreja, né? Que parece um jardim do Éden. Né? Sicômoro era comum em duas árvores. Era uma árvore chamada falso plátano, ou tinha uma árvore chamada sicômoro figueira. Então, a Bíblia fala em outras versões que ele subiu numa figueira brava, um sicômoro. E ele queria ver Jesus. A posição social dele, meus irmãos, talvez poderia ser um obstáculo diante dos outros coletores, diante do chefe dele. Opa, ele, meu funcionário, cargo de chefia, chefe, o que esse homem está fazendo aí? Em vez de coletar impostos ou delegar atribuições aos outros coletores, o que esse homem está fazendo? Isso também poderia ser um empecilho para Zaqueu, a sua posição social, né? Talvez ele não poderia se misturar, mas ele não estava nem aí. O preconceito do povo também era outro obstáculo na vida de Zaqueu, porque Zaqueu ele era cobrador de impostos, chefe, e segundo a palavra de Deus, ele roubava, ele cobrava mais. Quais são os obstáculos então que impedem as pessoas de verem Jesus? Às vezes o cansaço, às vezes o desânimo, às vezes o medo de mudar, né? Cresce na religiosidade, aí a palavra vai impactando a pessoa, começa a falar no seu coração, o medo de falar com o pai ou com a mãe, agora eu sou cristã, eu sirvo só Jesus, eu sou devoto a Jesus, de trazer discórdias dentro de casa, intrigas, brigas. Eu conheço uma pessoa assim, que quando ela começou a servir a Jesus, as irmãs criticam até hoje. A mãe então, porque são religiosas, apostólicas romanas, não aceitam. A filha está indo servir ao Senhor Jesus. Zaqueu também passou por isso. Mas o que nós podemos destacar aqui é que quando no versículo 5 fala, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na sua casa. Irmãos, quando Jesus se aproxima de Zaqueu, aonde Zaqueu estava, ele disse: desce depressa, Zaqueu. Sabe o que nós podemos aprender com isso, meus irmãos? Que Zaqueu desceu feliz, porque ele foi notado. Ele foi notado por aquele que ele queria ver, ansiava ver, que era Jesus. Irmãos, significa que é interessante notar que a ansiedade de Zaqueu em querer ver Jesus era tão grande que parece ter ficado surpreendido pelo fato que foi Jesus que chamou ele. A iniciativa foi de Jesus.
A iniciativa não foi dele de chamar Jesus para ir para sua casa. Mas Jesus fala assim: eu vou ficar na sua casa hoje, desce depressa. E você acha que Zaqueu, na posição social que ele tinha, ele poderia falar assim: eu não quero você na minha casa. Pelo contrário, ele tem uma iniciativa primeiro de ver Jesus, como muita gente estava ali, uma multidão vendo Jesus. Por que então Jesus não destaca alguém da multidão? Por que Jesus não usa uma mulher na multidão ali, ou um adolescente, um jovem, ou um adulto, um idoso na multidão? Por que ele destaca Zaqueu? Porque Jesus conhece o seu coração, amém? Jesus sabe das intenções do seu coração. Jesus sabe se você realmente quer mudar de vida ou não. Jesus sabe se você quer trocar as suas vestes, mudar o seu falar, mudar o seu andar. Jesus sabe, Jesus conhece a sua vida. Jesus sabe do seu potencial na obra. Não foi nós que o escolheu, foi Ele que nos escolheu, amém? E ele fica surpreendido, Jesus, parte de Jesus, do próprio Senhor, de ir para a casa de Zaqueu, porque ele conhece o coração de Zaqueu. Irmãos, isso significa que Zaqueu desejava vê-lo, mas era Jesus quem estava buscando por ele. E eu quero dizer para você nessa noite que ainda não conhece Jesus. Jesus anseia conhecer o seu coração, anseia conhecer a sua casa. Basta você sinalizar, basta você ter uma curiosidade, perguntar sobre algo da palavra, porque Jesus quer entrar na sua vida como entrou na vida de Zaqueu. Irmãos, literalmente o Senhor simplesmente disse: hoje eu vou ficar na sua casa. Mas houve um obstáculo que para Jesus aquilo não foi nada. O povo começa a reclamar. Olha o versículo 7. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Irmãos, diante da atitude de Jesus, o povo ficou indignado. Olha que era o povo que cercava, né? A multidão que cercava Jesus, que estava ali próximo a Jesus, atrapalhando Zaqueu de ver Jesus. Essa multidão que não tinha compromisso com Jesus, que começa a murmurar, fica indignado porque Jesus havia dito que ia visitar a casa de Zaqueu. E nós sabemos pela palavra que os judeus odiavam os publicanos, porque eles consideravam os coletores de impostos como ladrões, extorquidores e traidores. Imagina eles vendo: nossa, estamos aqui em volta de Jesus, ele ensinando as parábolas do reino. Não é possível que Jesus agora vai para a casa de Zaqueu, um ladrão, um traidor, que extorque as pessoas. Mas Jesus havia prometido pousar justamente na casa do principal desses coletores. Jesus estava buscando um dos homens mais destacados daquela região. E lá na casa de Zaqueu, meus irmãos, aqui no versículo 8 vai dizer: entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Quando Zaqueu fala essa frase, fala com Jesus, nesse encontro com Jesus, Zaqueu demonstrou realmente a natureza de seu arrependimento. Um arrependimento genuíno. Não é um arrependimento somente por teoria, ou se limitou apenas em palavras vazias, mas Zaqueu estava falando do fundo do seu coração. Olhando para aquele contexto, meus irmãos, ali, Zaqueu foi humilhado ali, publicamente. Ele querendo ver Jesus, subindo na árvore. Jesus fala com ele: ó, vou ficar na sua casa, desce depressa. O povo começa a xingar, começa a humilhar, igual, né, fazendo uma comparação, né?
É igual os times de futebol, né? O técnico erra, o time começa a perder, aí o coro dentro do estádio começa a xingar, começa a chamar o técnico de burro, e aquilo é humilhação para um profissional. E aqui, meus irmãos, Zaqueu foi humilhado. Talvez ele pudesse ter pensado: meu Deus do céu, realmente, será que eu estou roubando mesmo? Eu nunca passei por isso, que humilhação. Irmãos, ele se compromete em devolver 4 vezes mais qualquer quantia que tivesse roubado alguém. Por que Zaqueu faz dessa maneira? Nós sabemos que os 4 primeiros livros do Antigo Testamento, né, os 5 primeiros, né, o Pentateuco, são as leis de Moisés ali. E na lei de Moisés, tem uma lei que exigia uma restituição acrescentada a 1/5 do valor a restituir se alguém roubasse alguém, se cometesse algum roubo e se fosse comprovado. E Zaqueu, ele era um conhecedor da lei, então ele não devolve apenas, né, o 1/5 do valor, não, ele devolve mais, 4 vezes mais, para os irmãos perceberem a diferença de um homem realmente arrependido. Números capítulo 5 fala sobre essa lei mosaica que já estava no coração de Zaqueu. Zaqueu conhecia a lei. Números capítulo 5 versículo 7, olha o que diz: confessará o pecado que cometer, e pela culpa fará plena restituição, e lhe acrescentará a sua 5ª parte, e dará tudo àquele contra que se fez culpado. Zaqueu conhecia a lei, mas ele não vivia. Zaqueu era um pecador como nós mesmo, mas nesse encontro que ele teve com Jesus, meus irmãos, ele falou assim: não vou devolver a 5ª parte apenas, vou devolver 4 vezes mais. É mudança de vida, mudança de comportamento. Então parece, meus irmãos, que Zaqueu tinha sido desonesto ao longo da sua vida mesmo. Direta ou indiretamente, esse chefe dos coletores ali, dos cobradores de impostos, havia permitido uma cobrança excessiva. E naquele dia, meus irmãos, Jesus mostrou compaixão para alguém que certamente não era reconhecido pela sociedade, era um pecador. Jesus entrou na casa de um pecador e ninguém mais do povo ali que estava queria entrar, e ainda zombava de Jesus porque Jesus estava naquela casa. Para finalizar, meus irmãos, aqui no capítulo 19 de Lucas, é interessante o versículo que fala que Jesus chama ele filho de Abraão. Olha o que diz aqui, o versículo 9: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Filho carnal, no sentido descendente físico de Abraão? Não, mas Jesus estava falando no sentido espiritual. Jesus estava abraçando ele. Todo aquele que entrega a sua vida para Jesus é filho de Abraão, porque está sendo salvo espiritualmente. A sua vida está sendo mudada. Ele deixa de ser carnal e passa a ser espiritual. E naquele dia Zaqueu estava se juntando pela fé no Filho de Deus, a verdadeira descendência de Abraão. Olha o que diz aqui em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Olha que bênção. Aconteceu isso na casa do irmão Gonçalo e da irmã Teresa. Eles estão sendo abraçados ali pela fé como crente, com o crente Abraão.
E o versículo 29 aqui do capítulo 3 também fala: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros da segunda promessa. Amém? Você é descendente, meu irmão, do Senhor Jesus. Nós somos de Cristo, amém? Somos descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa do Senhor. E Jesus vai falar, nisso tudo ele fala, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu estava perdido. Sabe aquela multidão? Imagina o arrependimento depois, né? Jesus entrou na casa de Zaqueu, deve ter se alimentado ali, tomado um cafezinho, tomado um suco de uva, e a salvação na casa de Zaqueu. E o que acontece depois com Jesus? Dias ou tempos depois, aquele a quem Zaqueu recebeu na sua casa, derramaria o seu sangue e entregaria sua vida também em favor de toda aquela multidão que estava reclamando. Amém? Jesus morreu na cruz para nos salvar e ressuscitou ao terceiro dia. Então eu quero dizer para você nessa noite que ainda não conhece Jesus. Às vezes você já ouviu falar de Jesus, todo mundo ouviu falar de Jesus. Zaqueu ouviu falar de Jesus, subiu no sicômoro para ver Jesus. Jesus salvou Zaqueu lá na sua casa. Jesus salvou Teresa e Gonçalo lá na sua casa. Salvou a Sidneia na sua casa ou na igreja. E Ele também quer salvar a sua vida. Então não liga o que o povo vai falar, não. Salve-se. A salvação individual, se salve primeiro. Garante a sua salvação. Garante a sua morada no céu celestial. Amém?
Deus.